Boa noite, pessoal. Ederson falando direto do Trilha do Investidor 360. E hoje nós vamos falar do nosso método FACE. Hoje nós vamos falar de ETF internacional. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá então. Vou começar. Vou recapitular um pouco aqui nossas últimas apresentações, nosso conteúdo anterior, bem de forma bem breve. Vamos lá. FACE 360. Por vez aqui. Então, qual que é o objetivo? Nosso planejamento de orientação utilizando o método FACE. Com o método FACE você constrói. Opa, pera lá, que eu não estou compartilhando a tela. Desculpe a falha. Vamos lá. Agora sim. Agora sim. Vamos começar do início. Método FACE 360, versão 1.0. Nós iniciamos então em 7 de agosto a apresentação do nosso método. Ele tem o objetivo de fazer o planejamento de orientação financeira, tá bom? Qual que é o objetivo geral? Orientar as pessoas como construir uma carteira de investimento sólida, equilibrada, diversificada e com foco em renda passiva, crescimento patrimonial e proteção. Vamos lá. Qual que é o nosso acrônimo, né? FACE. F de fundos imobiliários, nós já fizemos no dia 7. Ações de valorização e crescimento e dividendos, nós falamos no dia 14. 14. Caixa em renda fixa, nós falamos no dia 21 e hoje nós vamos falar de exterior. Então, no dia 7, falamos de fundos imobiliários. Dia 14, falamos de ações de dividendos e valorização. Dia 21, caixa em renda fixa, como estratégia de caixa, né, utilizando como estratégia de caixa. E falamos de ETFs de títulos públicos. E hoje falaremos de exterior, ETFs internacionais. Vamos lá. Tese de investimento na Bolsa dos Estados Unidos. Objetivo estratégico: alocar parte do portfólio em ativos internacionais, especialmente na Bolsa dos Estados Unidos, visando diversificação geográfica, proteção cambial, acessos a empresas líderes globais e exposição a setores não presentes na economia brasileira, como tecnologia e saúdes avançadas. Mas aqui a gente vai falar de ETF, então a gente vai fazer uma cesta, né? Vai ter muitas e muitas empresas, melhores empresas que compõem aqueles índices ali. Vamos lá. Por que investir nos Estados Unidos? Primeiro, uma diversificação internacional. Com isso, a gente reduz o nosso risco Brasil, seja risco político, inflação, juros, dependência de commodity. Deixa eu tirar o meu WhatsApp aqui, porque senão vai ficar fazendo barulho. Só um instante, desculpa, pessoal. É para evitar interrupções. Me perdoem. Voltando, vou interromper aqui. Vou compartilhar novamente. Desculpa a falha. Esqueci de fechar isso antes. Vamos lá. Aqui. Voltando. Desculpa. Quando nós falamos de reduzir o risco Brasil, nós estamos pensando na política, na inflação, nos juros e na dependência de commodities, que a Bolsa Brasileira é muito carregada em commodities. Petróleo, Vale, tem os bancos também, né? Acesso a mais de 60% do mercado global de ações, com exposição a setores altamente tecnológicos e inovadores. Quando a gente fala de mercado americano, a gente fala de 5, 6 mil empresas, né, disponíveis para você acessar as suas devidas ações. Então, a gente está falando de cerca de 60% do mercado global é, sobre ações na Bolsa Americana. Proteção cambial natural, que é o dólar. Em momentos de crise local ou global, o dólar tende a se valorizar frente ao real. Funciona como um hedge natural em cenários adversos. É proteção, né? Quando a bolsa brasileira cai, por motivo de fluxo de capital estrangeiro saindo do Brasil, por exemplo, tá? Só um exemplo. E aí a tendência da balança é que o dólar suba. Então, o dólar valoriza. O real desvaloriza, o dólar valoriza. Então, é um hedge natural. Estabilidade econômica e institucional. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo
com políticas monetárias e fiscais mais transparentes que no Brasil, ambiente regulatório, jurídico, de negócios previsíveis, favorecendo o crescimento de empresas e inovação. 4. Empresas líderes globais. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Johnson Johnson, entre outras. Coca-Cola, Chevron, né? Texans, petróleo e tantas outras. 3M, enfim, muitas e muitas. Empresas com alta geração de caixa, escala global e histórico de crescimento sustentável. Beleza? Vamos para o próximo slide. Fechando esse, que esse já foi. Vamos lá, vamos para o próximo. Compartilhando a tela com vocês exatamente agora. Vamos lá. Aumentar, aumentar, aumentar e aumentar. Então, esse daqui ó, é um relatório onde eu realizo as análises de carteira, construção de carteira, e eu entrego um relatório bem detalhado, onde eu coloco o método fácil em toda a sua aplicação, desenvolvimento e na prática, tá bom? E aqui no capítulo 7 eu trago o item, o assunto, né, desculpa, o assunto de exterior. Então vamos lá. Tese de investimento da Bolsa dos Estados Unidos. Objetivo estratégico: alocar parte do portfólio em ativos internacionais, especialmente na Bolsa dos Estados Unidos, visando diversificação geográfica, proteção cambial, acesso a empresas líderes globais, exposição a setores não presentes na economia brasileira, como tecnologia e saúde avançada. Nós falamos um pouquinho disso no começo do outro slide. Por que investir nos Estados Unidos? Vai ficar um pouco repetitivo, mas faz parte da introdução do que eu preciso falar um pouco adiante. Diversificação internacional. Reduz o risco Brasil via problemas políticos, inflação, juros, dependência de commodities. Acessa mais de 60% do mercado global de ações, com exposição a setores altamente tecnológicos e inovadores. Proteção cambial natural, que é o dólar. Opa. Em momentos de crise local ou global, o dólar tende a se valorizar frente ao real. Funciona como hedge nacional, cenários adversos. Estabilidade econômica e institucional, tá ok? Estados Unidos é a maior economia do mundo, com política monetária fiscais transparentes, exatamente o que estava no outro slide, né? Empresas líderes globais, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Johnson Johnson, 3M, Coca-Cola, Chevron e tantas outras mais. Principalmente tecnologia e saúde, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de ETF, a gente já entende que por si só ETF já é algo amplo, né? Porque ele é composto de alguns ativos. De alguns ativos, certo? E quando a gente fala aqui do SP 500, nós estamos falando das 500 maiores empresas. Nós estamos falando de 500 maiores empresas da Bolsa. Então, quando a gente fala disso, por si só, você já vai ter 500 empresas nesse ETF. É algo monstruoso, né? Agora, se você não tivesse esse ETF e quisesse montar essa exposição SP 500, você teria que comprar 500 empresas. Imagine só, com o nosso real valendo nada, você comprando ações americanas em dólar, né, com câmbio contra você. Imagine como é que seria você montar uma carteira com 500 empresas. Então você compra um ETF, que nós chamamos aqui, né, de ETF amplos e diversificados. Então, quando eu falo de ETF, Total Market ou SP 500, o VTI é o Total Market, ou VOO, que é o replicador, né? Replica um dos que replica o SP 500, tá certo? O ETF Ledger Cap Valor, nós temos duas opções, o VTV ou VOV. Temos o ETF Middle Cap Valor, VBR ou VOE. O ETF Small Cap Valor, VOF ou IJS. E o ETF de Single Factor Model, o AVUV. Eu coloquei esses percentuais por conta de quê?
por conta da representatividade. Nós estamos falando de 500 ações. O índice aqui, eu não me recordo agora de cabeça quantos são, mas é bem grande também, mas é menor do que 500. E esse outro aqui praticamente na mesma proporção. Então, como aqui se trata de large cap, 20%, middle cap 15%, e small cap 15%. E esse outro aqui, que é um global, eu coloquei 10%. Então, eu coloco isso para ter uma ideia, tá? É uma ideia que eu gosto de ver percentuais. Eu gosto de ter uma carteira onde eu tenho que buscar algo. Então, eu tento buscar essa alocação. Isso foi a que eu tentei colocar para mim, tá? E eu também replico aqui no relatório que eu falei que eu entrego para você nas análises. Então, isso é uma ideia, é um norte a ser guiado, tá bom? Não ser necessariamente obrigatório de ser construído, mas sim uma ideia para ser guiado. Objetivo: exposição ampla com baixa necessidade de gestão ativa. Quando você compra um ETF, você tem muitas empresas dentro desse índice, desse fundo, né? Que fundo é um fundo, o ETF é um fundo de índice, né? Então, de replica alguma coisa. Então, quando você faz isso, você já está sabendo, ciente de que você está fazendo uma gestão, né? Não tem necessidade de uma gestão ativa, porque ele por si só ele já tem isso. E você não vai conseguir acompanhar, dominar informações sobre 500 empresas. Aqui acho que é 300 e qualquer coisa, salvo engano. Não lembro agora de cabeça. Então, é muito grande. Risco e considerações. Qual que é o risco? O maior risco que temos aqui? Um dos maiores, né? Risco cambial, volatilidade do dólar, mas a gente tem visto que frente ao real o dólar está sempre bem posicionado, né? Que pode ser, então, esse risco e a volatilidade pode ser positiva ou negativa, normal. Correlação com o mercado global, em crises, nossa, em crises sistêmicas, os Estados Unidos também sofrem. É, em crises mundiais gigantescas, como foi a Covid, por exemplo, ninguém escapou. Então, mesmo os Estados Unidos sofreu também. Exposição ao setor de tecnologia, muitos ETFs têm forte concentração. Não é o caso aqui, tá? Tem alguns ETFs que a gente encontra que ele já pega um índice já mais de tecnologia. Esqueci o nome agora, né? Esqueci o nome do outro ETF agora, que ele é bem isso aí mesmo. São empresas só de tecnologia. Aí é critério, né? Uma escolha de alocação. Você pode pegar um ETF só de tecnologia. Você vai ter opções de setores, você vai ter opções de pegar ETF de petróleo, de saúde, enfim, muito. É difícil até para estudar as opções, de tantas opções que nós temos. Então, aqui para fechar esse material aqui. Conclusão: investir na Bolsa dos Estados Unidos não é luxo, já é uma estratégia de diversificação. Quando você adota essa estratégia, você deixou de ser luxo e passa a buscar equilíbrio, proteção, crescimento ao portfólio, além de ser uma excelente ferramenta didática para mostrar ao investidor iniciante a importância da diversificação geográfica e setorial. Beleza? Agora aqui falando um pouquinho do fundamento do método FACE, porque aqui ele conclui, né? Então eu estou fazendo o fechamento do relatório, apresentando a conclusão aqui do método, tá bom? Aplicação da tese. O F vem de fundamento. Quando eu falo de Estados Unidos, né, a tese dos Estados Unidos, eu falo de fundamento. Baseado em quê? Na economia sólida, empresas líderes, base em inovação, proteção cambial. De alocação. Renda variável internacional, eu acredito que seja ali entre, né, pelo menos, dado até mesmo o valor, a importância disso, eu ainda não tenho 10% ainda, que eu comecei faz pouco tempo, mas eu estou começando. Está até valorizando um pouquinho também, já começa a aumentar um pouco mais o percentual de exposição. Então, de 10 a 30%, eu acredito que seja um bom número, tá? Um bom número. A gente tem essa questão do câmbio, que nos prejudica, né, a desvalorização do nosso real, mas é uma situação a se pensar bastante, tá? Acho que 10% algo já começa a ficar um pouco legal. Ciclo, benefício em ciclos de recuperação global ou desvalorização do real.
E equilíbrio, né? Diversifica o portfólio e reduz a correlação com os ativos brasileiros. Então, se você montou o método fácil lá na fundos imobiliários, ações, caixa em renda fixa, você tem três fatias expostas ao Brasil e o E, né, de exterior, seria a fatia de diversificação e reduzir a correlação com os ativos brasileiros. Porque tudo aqui vai ser Brasil. E um pedaço, uma fatia, vai ser fora do Brasil, né? Vai ser exterior. Então a gente fica solidificado também nessa situação do mercado exterior, tá certo? Uma outra moeda. Agora vamos lá fechar este material. Boa noite, Ederson. Para caixa, o que usar? Desculpa, Daniel, você pode. Não entendi muito bem a tua pergunta. Pode colocar, pode falar agora aí, por favor. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Oi, Ederson, boa noite. Com relação a essa questão da locação, Sim, minha pergunta é baseado, como você faz para alocar parte disso, parte da tua carteira lá, né, como caixa, né, nos para Estados Unidos você eventuais fala? aportes. Isso é, ou se você não faz isso, queria só entender um pouquinho. Então, atualmente, Daniel, eu não faço, porque eu estou comecei recentemente essa posição tem 2 para 3 meses ainda, essa fatia do exterior. Porque eu tinha um alvo a buscar aqui no Brasil, que é um X valor na minha carteira brasileira, nacional, para depois buscar uma posição no exterior. E também tinha aquela situação do imposto de renda, eu comecei a procurar um pouco mais sobre o assunto. Depois até deleguei, depois até contratei um contador para nem ter problema com isso. Então acabo que eu não tenho essa posição assim visando o caixa, entendeu? Mas, por exemplo, sei lá, o que que acontece normalmente, né? Eu tenho 3 fatias de Brasil. Então, se no Brasil tá mal, a minha carteira vai cair, essas 3 fatias vão cair um pouco, e a dos Estados Unidos, mesmo que não ocorra uma valorização, ela vai ter um crescimento, porque uma caiu, a outra vai crescer, né? Hoje, uma desvalorização. Então, se for preciso, como lá é muito fácil para você vender a parte fatiadinha e tal, tudo em frações, eu vou lá e tiro um pedacinho. Então, assim, não faço com objetivo único nem centrado de ser caixa, mas também pode ser usado como caixa. Uma boa pergunta sua. Beleza? Entendi. Consegui Então te você não deixa, por exemplo, alocado uma parte em caixa ali para eventuais oportunidades. Você vai alocando à medida que você vai, Isso, já transfere e já aloca. isso na parte internacional você está dizendo, né? Agora, assim, Isso no mesmo. Na geral, parte internacional. beleza. No geral, como caixa, eu uso a minha fatia de caixa da renda fixa, que eu uso os ETFs lá de renda fixa. Então, ali é o meu caixa geral. É o meu caixa principal. Eu até chamo ele o seguinte, de reserva, reserva de emergência ou de oportunidade. O que eu precisar primeiro eu uso e coloco o nome nela. Usei para isso e depois eu vou tentando repor, né? Vou buscar repor. Mas assim, especificamente no exterior, eu não faço uma posição para caixa, não. Mas posso usar. Joia. E já aproveitando então, Anderson, queria te fazer mais outra pergunta. Pode Hoje, fazer. como é que você está vendo essa questão do mercado americano lá, que ele está no I-Time High lá, né, que é o mais alto hoje praticamente ali dos últimos tempos. Como é que você está Sim, vendo isso? Apesar de estar muito baseado em empresas de tecnologia, né? sim, Como é tá muito. que você tem aí uma preocupação? Você tem como é que você está vendo essas questões aí? Também tem Ainda. essas questões de crise e tudo mais, só para É. entender um pouquinho a tua Eu visão. ainda não me preocupo tanto porque a minha fatia ainda é pequena. E eu sempre penso o seguinte, cara, o mercado ele vai bater um recorde, ele vai bater um topo. E quando ele bater esse topo, ele vai acontecer ou vai ter uma nova fase. Essa nova fase pode cair ou pode ser refazer o novo topo. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Eu não gosto de ficar extremamente preocupado.
Até por isso que eu estou tentando diversificar um pouco mais, assim, comecei a adotar uma posição de caixa depois da pandemia, né, 2021, coisa que eu não tinha. Antes eu era 100% renda variável, totalmente alocado, nunca tinha caixa. A pandemia me ensinou a fazer caixa. Então, assim, passando por algo, a gente vai tirar alguma lição. Eu não consigo ficar tão preso a ficar com medo, a evitar certas coisas, não. Assim, eu não procuro ficar vendo tanta notícia também. Talvez, às vezes, eu fico até um pouquinho alienado, um pouquinho de falta de informação, mas é de propósito, né, para não ficar ouvindo muito pânico geral. Mas assim, é a minha posição, é o meu posicionamento. Eu já passei por alguns momentos e tal que depois se renovam e as coisas vão em frente e você acabou perdendo a oportunidade ou ficou com medo à toa. Estou falando isso por mim, tá? Eu respeito todo e qualquer sentimento e opinião dos outros. Mas para mim eu faço dessa forma. Beleza, vamos lá. Agora vou mostrar aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Beleza. Aqui é a planilha, tá? Então vamos lá. Ó, eu gosto muito de colocar isso, né? Carteira que eu chamo de ideal, a minha que eu travei para aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho hoje, tá? Então assim, tá próximo, né? Um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a menos aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos aqui, um pouquinho menos aqui. Então assim, tá bem próximo. E eu comecei pisando devagarzinho em cada um deles, que vocês vão ver daqui a pouco ali. É caro, é caro para o nosso real, é caro. Eu coloquei a cotação deles aqui em cima. Eu vou clicar aqui para mostrar a cotação e aí vocês me dizem se vocês estão vendo. Alguém me diz aí, por favor. Ó, tô dentro do ETF Voo. Alguém tá vendo a tela do Voo ou tá vendo a tela da planilha? Alguém me confirma, por favor. Chat, né? Voo, beleza, show de bola. Então tá certo. Valeu, Daniel, obrigado. Ó, para vocês verem que tá em dólar, né? US$ 600. Vamos arredondar para os 6, a R$ 3.600. É bravo. É puxado. Então aqui, ó, se você ver, ó, só no ano, 16%. E aí se você pegar esse piquinho, esse pico aqui, ó, de abril, 4 meses, pouco mais de 4 meses, 4 meses e meio, saiu de 450 para 600, né? Muito rápido, muito rápido. Vamos lá, o outro. Então, ó, R$ 3.600, arredondando, tá? Conta rápida aí, 3.600. Agora vamos ver o VOV. Não sei se eu estou falando certo, mas vamos lá. Tô falando, vamos lá. Então aqui 200 vezes 6, R$ 1.200 no ano, 5%. Não é tanto. Mas a mesma coisa, ó, de abril para cá, saiu de 160 para 200. O VBR, 6% no ano, 210 vezes 6, vamos arredondar de novo ali, 2.200, 1.200. Mesma situação, ó, abril, a bolsa caiu, né? Teve uma queda legalzinha lá nos Estados Unidos, a bolsa. Então, de abril para cá, saiu de 160 para 210. Deu uma guinada. E aí vai ficando difícil para a gente fazer o aporte, né? Cada vez vai ficando mais difícil. É muito caro. Dá para baixo aqui. Cotação do Viov, 100 vezes 6, 600. Aí valorizou também. Mesma situação, ó, abril, todos eles caíram em abril, né? Abril saiu de 72 para 95 hoje, praticamente. E o outro é o Avuv. Avuv. Saiu, vamos lá, 5% no ano. Ele saiu de abril aqui de 75 para 100. Mais de 25% de valorização de abril para cá. E aqui é 100 vezes 6, 600 também. Então é uma graninha, né? Para a gente aportar e fazer uma posição crescer, para fazer essa posição crescer, haja grana. E aí é devagar, é consistência, é constância.
pouquinho de disciplina, estratégia. Eu marquei terreno, só me posicionei bem pouquinho em cada um deles aqui, né, uma merrequinha em cada, para poder pegar essa posição aqui. Então, assim, vai devagar, vai com calma, que a gente consegue ir construindo devagarzinho, certo? Pessoal, não tem nem muito o que falar sobre ETF, ainda mais esses aqui que são trocentas empresas dentro de cada um deles. É difícil de falar até quais empresas estão ou quais estão de fora, porque são tantas empresas. Praticamente um ETF desse aqui, ele tem mais ação do que a Bolsa Brasileira. Então é bem diversificado, é bem legal para você pensar em ter uma posição de carteira internacional dessa forma. Eu acredito que é uma forma mais tranquila de você ter e não exigir de você uma gestão ativa. Então você delega lá o ETF e abraça e acredita nele e vai em frente. Pessoal, vou parar aqui de compartilhar. O objetivo de hoje era fazer só um compartilhamento mesmo, mostrar quais ativos que eu tenho, por que que eu tenho, tá? Nem era falar muito de cada um deles aqui, como eu disse, é muito assunto, é muita empresa. Então o foco mesmo era só mostrar os ETFs que eu uso, por que que eu uso e como uso, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, quer compartilhar? Tudo tranquilo? Obrigado pela presença de vocês. Hum, Daniel, boa. Você tem olhado para o ETF irlandês? Cara, já me chamou a atenção. Esses dias eu estava no Instagram e apareceu um post lá, alguma coisa sobre isso. Cara, eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que eu baixei o arquivo. Acho que eu baixei um PDF. Se eu baixei, eu posto no grupo, beleza? Mas assim, não tenho acompanhado não, não tenho olhado não. Mas eu já tenho visto falar, já tenho visto perguntas sobre isso também. Beleza? Eu vou dar só uma olhada para ver se eu tenho. Eu acredito que eu baixei. Eu vou dar uma olhada para ver se eu tenho. Valeu? Alguém mais? Alguma pergunta? Alguma coisa? Beleza, então. Acho que podemos concluir. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter acrescentado, por mais que seja pouco, mas ter acrescentado com algo. Pelo menos fazer vocês pensarem a olhar para isso, para esse tipo de ativo na sua carteira. Eu acho que já será de grande valia o nosso papo de hoje. Beleza? Agradeço novamente, imensamente, a presença de vocês e aquele abraço e até a próxima. Semana que vem a gente finaliza a apresentação do FACE 360. Grande abraço. Valeu!